Se você não consegue atingir as suas metas, eu quero que você saiba que nem sempre tem a ver com as metas em si, mas com a maneira com que elas foram construídas. Então, se esse é o seu caso, se você chegou nesse ponto do ano e já nem se lembra mais o que você prometeu em janeiro, fica nesse vídeo que a gente vai conversar disso. Oi, eu sou a Ana, esse é o canal do Vida Ágil e a gente vai falar hoje sobre metas, as famosas resoluções de ano novo, não é mesmo? Existe um comportamento bastante comum que são das pessoas que no ano novo fazem promessas, criam metas, traçam objetivos e muitas vezes quando chega lá para julho, agosto, já nem se lembra mais o que prometeu. Muito disso está relacionado não com motivação, não com mindset, não com a sua falta de planejamento, de rotina, mas pode ter a ver com a maneira como você constrói as suas metas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre metas SMART, que é uma técnica para você estruturar suas metas e tornar elas muito mais fáceis de serem conquistadas. Aqui vale a gente fazer um parênteses e falar mais sobre metas, né? O que são metas? Bom, metas são aqueles objetivos que a gente tem que fazem com que a gente saia do nosso estado atual para o estado que a gente deseja chegar. É importante falar que sonhos não são metas, vontades não são metas. Tudo isso, ela embasa as suas metas, mas elas não são a sua meta em si. Justamente porque quando a gente tem um sonho, uma vontade, um desejo, isso tudo fica no imaginário, né? Ele fica no abstrato. E para a gente conseguir atingir as metas, elas precisam ser coisas concretas, que a gente consiga colar isso no nosso dia a dia e transformar a nossa rotina de uma maneira em que a gente consiga fazer o que precisa ser feito para você chegar até lá. A meta, ela trabalha muito com a sua projeção do futuro, né? Então você projeta quem você quer ser, como você quer se sentir, o que você quer atingir lá no futuro e traça um planejamento para conseguir chegar até lá. Ou seja, as suas metas precisam ser estruturadas e construídas de uma forma que te dê clareza de quais são os passos necessários, porque aí sim você vai entender o que precisa ser feito passo a passo para você conseguir chegar até lá. Então vamos lá para a técnica SMART. SMART são 5 letras que são 5 critérios que a gente usa para construir uma meta. Ela funciona mais ou menos como um checklist para você conseguir ir raciocinando sobre a sua meta, para você conseguindo planejar a sua meta melhor. Então vamos lá, a técnica SMART, ela é composta por essas 5 letras, né, S-M-A-R-T, que vem de palavras em inglês, mas a gente vai adaptar aqui para nossa realidade e para nossa língua, tá? A primeira letra, que é o S, ela é S de específica. Então a sua meta precisa ser específica, o quanto for possível especificar. Então vamos supor que eu sou uma pessoa que eu quero juntar dinheiro. Então a minha meta nesse ano é juntar dinheiro. Mas essa meta ela é específica? Acho que pode melhorar, né? Então a gente começa a especificar quanto eu quero de dinheiro, para que eu quero esse dinheiro, aonde que eu vou guardar, como que eu vou juntar, quanto por mês eu posso pegar para colocar nesse montante. Então você vê que você vai especificando e aí as coisas vão tomando forma, elas vão se tornando mais concretas. A próxima letra é o M de mensurável. A sua meta precisa ser mensurável, porque pensa comigo, na minha meta, por exemplo, eu quero juntar dinheiro. Quanto que eu quero juntar? Eu quero juntar 10 reais? Eu quero juntar 1.000 reais? Eu quero juntar 10 mil reais? Quanto de dinheiro? Quando a gente tem essa mensuração, a gente consegue entender como que a gente quebra essa meta grande em metas menores para a gente ir conquistando ao longo dos meses, ao longo dos dias. Então você vai precisar entender como que você vai medir se você está mais próximo ou mais longe do seu resultado desejado. A letra A é a de atingível, ou seja, a minha meta é possível de ser atingida? Nesse meu exemplo, eu quero juntar dinheiro. Essa quantidade que eu quero juntar de dinheiro, ela é possível de ser atingida nesse período de tempo que eu especifiquei? E aí que entra a parte de você começar a tornar as coisas mais concretas. Então vamos supor que eu quero juntar 10 mil reais. Eu especifiquei que eu quero juntar 10 mil reais porque eu preciso
desse dinheiro para fazer uma viagem, por exemplo. Mas vamos supor que eu sou uma pessoa que eu não tenho emprego, eu não tenho uma renda. Então, como que eu vou fazer, né? Então, ela é possível de ser atingida? Até é, mas é fácil de eu atingir? Eu tenho os recursos que eu preciso para conseguir atingir essa meta? Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu até tenho uma renda, mas eu gasto tudo. Ela é possível de ser atingida? Ela é, mas eu vou precisar fazer alguns ajustes. Eu vou precisar economizar em alguma coisa, ou eu vou precisar, de repente, ter uma segunda fonte de renda. Você percebe que quando você vai usando esses critérios, você vai entendendo outros pontos que contribuem para a sua meta, mas que nem sempre a gente tem claro na hora em que a gente estabelece essa meta. A próxima letra, que é o R, é R de relevante. Voltando aqui no meu exemplo, eu sou uma pessoa que eu quero juntar 10 mil reais para viajar no fim do ano. Viajar para mim é algo relevante? É algo que eu gosto? É algo que é importante para mim? É uma prioridade? Ou será que se eu juntar 10 mil reais, talvez eu prefira, sei lá, dar entrada num carro, por exemplo, ou fazer uma compra? Nesse ponto, você vai entender se algo de fato é relevante para você. Justamente porque quando a gente está falando de metas, a gente está falando de abrir mão de algumas coisas, ajustar a nossa rotina, de repente precisar mudar alguns hábitos. Então, se aquilo não é importante de fato para você, você talvez tenha mais dificuldade de atingir. Quando uma meta não é importante, não é relevante para você, é muito mais difícil que você atinja ela, justamente porque o que você precisa fazer para chegar até lá vai competir diariamente com várias outras coisas que parecem muito mais legais da gente fazer. Então vamos supor que eu entendi aqui nos outros pontos que para eu viajar eu preciso juntar 10 mil reais. E para isso eu vou precisar juntar R$ 1.000 por mês. Nesses R$ 1.000 por mês, para eu conseguir abrir mão de algumas coisas que eu gastaria esses R$ 1.000, esse maior aqui precisa ser muito importante para mim, porque senão eu talvez acabe gastando esses R$ 1.000 durante o mês com coisas que me façam mais feliz momentaneamente. Por exemplo, se eu estiver num dia estressada, eu sair para jantar, eu fazer uma compra. Você percebe que quando a meta ela é importante, quando você consegue perceber o benefício dela na sua vida, as decisões se tornam mais fáceis. Você consegue mais fácil abrir mão de um prazer momentâneo porque você sabe que você tem uma outra meta maior ali mais pra frente. E aqui nesse ponto é importante falar que muitas vezes no fim de ano a gente faz aquelas metas genéricas, né? Eu quero juntar dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero estudar mais. Essas metas genéricas que praticamente todo mundo quer, nem sempre a gente consegue conquistar justamente porque elas não são uma prioridade pra gente. Às vezes, uma pessoa que a prioridade é juntar dinheiro, não vai se preocupar tanto com a meta de emagrecer, porque não é o mais importante para ela, não é o grande objetivo dela. Então procure metas que de fato você consiga ver o impacto positivo na sua vida. E a nossa última letra das metas SMART é o T de temporal. Então, isso que eu quero fazer, essa minha meta, ela cabe nesse período de tempo que eu determinei? Então, aqui nesse meu exemplo, vamos supor que eu quero juntar 10 mil reais até o fim de 2022. Então, eu fiz um cálculo ali, eu vou precisar juntar ali mais ou menos uns 800 reais por mês. Aí você tem que se perguntar, é possível juntar essa quantidade de dinheiro nesse tempo? Será que um ano é um tempo razoável para eu conseguir fazer isso? Quando você tem um período de tempo definido, você consegue quebrar a sua meta em metas menores. E esse é o pulo do gato para você conseguir ver os seus resultados de uma forma mais concreta. Porque se você começar em janeiro, nesse meu exemplo, querendo juntar 10 mil reais e você não tiver essa meta de juntar 800 reais por mês, pode ser que você vá gastando e se deixa para o outro mês. Você fala, não, mas aí mais para frente eu vou receber um dinheiro que estava previsto, então eu consigo compensar, e pode ser que você chegue no fim do ano e não tenha juntado nada. Você percebe que com a técnica SMART você consegue criar metas muito mais concretas, mas tem dois pontos aqui mais ocultos que eu quero reforçar, que eu quero que você preste muita atenção, que é o fato de você quebrar metas grandes em metas menores, justamente porque assim você vai conseguindo ver os seus resultados. Você vai ter mini metas que quando você for batendo elas, você vai se motivar. E nisso você vai balizando se aquilo de fato é importante para você
ou não. Afinal, não tem problema nenhum em você estabelecer uma meta com algo que você considera importante para você nesse momento e ao longo do tempo você vai percebendo que nem é tão importante assim. E aí você muda de meta e tá tudo certo. Geralmente em janeiro é a época que a gente tá mais motivado, que é ano novo, vida nova, a gente tá empolgado, a gente acha que realmente esse ano vai ser tudo diferente, mas quando você consegue ter esse planejamento concreto, é muito mais fácil de você conseguir seguir isso por mais tempo. Então o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários como que a sua meta se tornou uma meta smart e o que você quer atingir para 2022. Manda esse vídeo para alguém que tá precisando, que tá nesse momento de definir metas, que eu acho que essa pessoa também vai aproveitar muito essas dicas. Até o próximo vídeo, tchau!